Olá, alunos de matemática. Hoje nós vamos falar sobre teoria dos conjuntos. Vamos lá? Se não entender alguma coisa, pode deixar aí no comentário que eu respondo. Se gostar do vídeo, deixa um joinha. Então aqui, ó, teoria dos conjuntos. Então, primeira coisa, o que é um conjunto? Conjunto dá a ideia de uma coleção. E a gente sempre simboliza o conjunto por letras do alfabeto, do nosso alfabeto, maiúsculo. Elemento é aquele pedacinho, é aquele membro do conjunto, é o ente que forma o conjunto. Então, claro, o conjunto não vazio. E geralmente os elementos do conjunto a gente representa por letras minúsculas. Pertinência, que é negócio de pertence ou não pertence. É elemento do conjunto ou não é elemento? Então, o símbolo, né? Esse símbolo que parece um E, aqui, ó, o elemento A, ele pertence, né? Eu gosto de ler isso aqui não como pertence, mas como é elemento do conjunto A. Ou o elemento B não é elemento do conjunto B. A representação de conjunto, a gente tem três formas de representar conjuntos. Tem a fórmula tabular, onde a gente coloca entre chaves todos os elementos do conjunto. Tem a forma sintética, que é onde a gente coloca entre chaves a regra para conseguir os elementos daquele conjunto. Então, por exemplo, aqui eu tinha o conjunto A, era A, E, I, O, U, conjunto das vogais. Então, aqui A, tal que A é uma vogal. Ou no conjunto do B, 1, 2, 3, 4, eu tenho um número, os números naturais, é infinito. Então, B, tal que B é elemento do conjunto dos números naturais. E eu tenho uma terceira forma, que é o diagrama de Venn, ou diagrama de Euler-Venn. Geralmente a gente sintetiza e fala só de Venn, né? É quando eu represento através desses conjuntinhos assim, ó. Eu ponho dou um contorno, dou uma contornada em torno dos elementos. Alguns conjuntos são importantes, importante saber. Conjunto unitário vai ser aquele que só tem um elemento. Conjunto vazio é aquele que não tem nenhum elemento. E agora, repara nisso aqui. Isso aqui é o símbolo de conjunto vazio. Quando a gente põe duas chaves, uma virada para a outra, com nada dentro, é um conjunto vazio. Ou, quando a gente usa essa letra grega, do alfabeto grego, a letra Φ, também é um conjunto vazio. Agora, isso aqui, eu não posso colocar o símbolo do conjunto vazio dentro de chaves, porque senão isso aqui é um conjunto unitário e o único elemento dele é um conjunto vazio. Tá? Os conjuntos eles podem ser finitos, quando eu consigo contar quantos elementos ele tem, ou infinitos, quando a gente não consegue contar quantos elementos ele tem infinitos elementos. Conjunto universo é aquele conjunto que necessariamente tudo que é solução de um problema, de alguma coisa que você vai estar calculando, ele tem que fazer parte desse conjunto universo. Então, é o maior conjunto onde você pode retirar as respostas do problema. Igualdade entre conjuntos. A gente só pode dizer que dois conjuntos são iguais se todos os elementos de um for elemento do outro também, né? Então, e a ordem dos elementos não tem nada a ver. O que vale é o elemento fazer parte do conjunto ou não. A ordem que ele vem apresentada não tem importância. E a repetição de elementos também é desnecessária, você não precisa, porque é elemento.
Então, por exemplo, se eu tiver o conjunto C das vogais da palavra amarelinha, então, não tem necessidade de eu fazer assim, A, E, I, A. Olha aqui, o A está aparecendo 3 vezes, não tem necessidade, é uma vez só, ele é um elemento. Então, eu posso colocar A, E, I, somente. Ou eu posso colocar E, I, A, não importa a ordem que eu coloque os elementos. Eu posso também colocar no diagrama de Venn, A, I, E. Que é importante a gente lembrar é essa parte de relação de inclusão, de subconjunto. Então, a gente fala que A está contido em um conjunto B quando todo elemento de A, olha no desenho aqui, todos os elementos de A também são elementos do conjunto B. E então, a gente também pode falar que o B contém o A. Os símbolos que a gente vai usar são esses aqui, que está aí no A é subconjunto de B, ou A está contido em B, e B contém A. Então, quer dizer que todo elemento X, elemento de A, também é elemento de B. A consequência fundamental, né, dessa definição aí é que a gente vai falar se dois conjuntos forem iguais, então o A vai estar contido no B e o B vai estar contido no A. Um vai ser subconjunto do outro. O conjunto das partes de A são todos os subconjuntos de um conjunto. Então, se eu tenho um conjunto A, então o que vai ser o conjunto das partes de A? Vai ser todos os subconjuntos que eu consigo formar com os elementos de A. Então, tem uma forma da gente fazer isso aí. Se o número de elementos de A for n, o conjunto das partes de A vai ter 2 elevado a n elementos. Então, vamos pôr um exemplo aí. Por exemplo, o conjunto A, 1, 2, 3. Qual que é o conjunto das partes de A? O conjunto vazio, que é subconjunto de todos os conjuntos. O próprio conjunto A, que também é subconjunto, você lembra daquela história dos múltiplos lá. Os conjuntos unitários 1, 2 e 3, o 1 e o 2, ou 2, 1, o 1 e o 3, o 2 e o 3. Então, se você contar aí, você vai achar quanto? Você vai achar 8, que justamente é o quê? 2 elevado ao cubo, porque ele tem 3 elementos. União ou reunião de conjuntos. Então, se eu tenho dois conjuntos, A e B, a união deles é o conjunto formado por todos os elementos de A e B ao mesmo tempo. Então, sempre quando eu falo ou na matemática, a gente soma. Então, vamos ver no diagrama aqui. Eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Então, tudo isso aqui vai fazer parte do conjunto da união dos conjuntos. Eu represento dessa forma, A, U, B. Então, é importante a gente notar que o ou quer dizer que é uma coisa ou outra. Não, então, você soma os dois menos o que está na interseção, claro. Agora, a gente tem também interseção. Então, a gente vai chamar de interseção os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Então, vamos lá no diagrama. Esse meinho aí, ó, é que é interseção. Ele faz parte do conjunto A e do conjunto B ao mesmo tempo. Agora, se eu tiver dois conjuntos que eles não têm, que a interseção deles é um conjunto vazio, não tem elementos, eles são assim, ó. Então, a gente dá um nome para isso, a gente fala que eles são disjuntos. Tem propriedades, a união e interseção. É um tipo de operação matemática. Então, tem a idempotência, quer dizer, se eu unir dois conjuntos iguais ou fizer interseção de dois conjuntos iguais,
o resultado vai ser esse conjunto, né? A comutativa, se A união B vai ser igual a B união A, quer dizer, a ordem que você colocar na união não tem diferença. Tem na interseção também não. A associativa, eu posso, se eu tiver 3 conjuntos, eu posso fazer primeiro B união C, para depois fazer o resultado união A, ou eu posso fazer A união B para depois juntar o C. E da mesma forma na interseção. Existência de elemento neutro, eles também têm elemento neutro, que é o conjunto vazio para a união e o conjunto universo para a interseção. Então, o elemento neutro aí vai ser diferente para um e para outro, mas todos os dois, tanto união como interseção, tem elemento neutro. Elemento absorvente. O conjunto universo, ele absorve tudo. Então, se eu unir qualquer conjunto ao conjunto universo, você vai ter como resultado o conjunto universo, porque o nome já fala, ele é o universo, ele é tudo. Agora, se qualquer interseção com conjunto vazio, vai ser vazio, né? Então, se A é subconjunto de B, se eu fizer A união B, vai dar o B. Agora, quando está um, igual a gente viu lá, um dentro do outro. Se eu unir, vai dar o maior deles. Agora, se eu fizer a interseção, vai ser o menor. A distributiva na união em relação à interseção e a distributiva da interseção em relação à união. Se eu tiver A união B interseção C, eu posso fazer A união B, interseção A união C. Né? E na interseção com a união também. Se eu tiver A interseção B união C, eu posso fazer A interseção B e unir com A interseção C. A diferença de conjuntos, né? Então, se eu tiver o conjunto diferença, realmente eu tiro, por exemplo, conjunto A menos o B. Eu pego todos os elementos de A e tiro aqueles que também são elementos de B. Então, eu pego só os elementos do A. Quando a gente faz agora na diferença, não vale a comutativa ali. A menos B é diferente de B menos A. E se eles são igual, eu fizer um menos o outro, então o resultado vai ser vazio. E se eu tirar o vazio, vai ser o próprio conjunto. Se eu tirar o conjunto universo, o resultado vai ser vazio. Aqui, ó, seja um subconjunto de B. Então, para que esteja complementar, eu preciso que um seja subconjunto do outro. Complementar vai ser o que está sobrando, o que falta para completar o outro. Então, se o A é subconjunto do B, o complementar de A em B vai ser o B menos o A. No universo, o complementar vai ser tudo que não é elemento do A, né? Então, tem algumas regrinhas a mais, aí a gente representa com esse, parece um Czinho. Agora, as propriedades, né, da complementação, se a gente for fazer o complementar do vazio em relação ao A, o vazio, ele é vazio, ele não vai complementar nada. Agora, se eu quiser complementar o complementar de A em relação ao vazio, vai ser o próprio A. O conjunto vazio, complementar do vazio, vai ser o universo, complementar do universo vai ser o vazio. Sempre, né? E tem essa relação de Morgan. A gente usa esse traço em cima para representar complementar também. Então, se eu tenho complementar de A união B, vai ser o quê? Vai ser o complementar do A, interseção, o complementar do B. Se você fizer o desenho no diagrama, fica fácil de você identificar isso. E o complementar da interseção vai ser a união dos complementares. Tem um outro negócio que chama diferença simétrica, e a gente representa pelo delta. Então,
que vai ser a diferença simétrica? É eu pegar o A menos B e o B menos A. Eu pegar uma simétrica, quer dizer, um em relação ao outro, tá vendo? A menos B, B menos A, e unir eles. Então, aqui, por exemplo, o A e o B. Qual que é a diferença simétrica? É eu tirar a interseção aqui no meio. Então, aqui, ó, isso aqui é o A menos o B, isso aqui é o B menos o A. Então, isso é a diferença simétrica. Então, tem as propriedades, né? Ela tem a propriedade comutativa, tem elemento neutro, que é o vazio, né? Tem o universo também. E a cardinalidade. Cardinal é o número de elementos do conjunto. A gente fala cardinal. E pode representar com N de número, né? De elementos de A, ou pode representar com esse hashtag aqui A, ou pode representar assim, card A. Então, os conjuntos finitos a gente vai ter número de elementos. Então, a gente vai... tem alguns, geralmente a EFON, ela gosta de exercício assim, com número de elementos. Isso aqui eu acho bobagem, é mais fácil ensinar na prática no exercício. Então, vamos ver o exercício. Por exemplo, aqui, ó, esse exercício da EFON. Seja A, então o conjunto A ele é formado pelo 1, pelo conjunto unitário que tem o 2 e pelo conjunto que tem o 1 e o 2. Aí ele fala aqui, 1 é elemento de A? Sim, o 1 é elemento de A. O 2 é elemento de A? Não, o 2 não é elemento de A. O 2 é elemento do conjunto que está dentro do conjunto A. Então, isso está errado. Vazio é elemento de A? Não, ele teria que ter o símbolo do vazio dentro das chaves para ser o elemento de A. 2 é subconjunto de A? Não, ele é elemento, tá vendo aqui? Ele tá o conjunto. Eu teria que ter duas chaves aqui para ser subconjunto. Então, isso aqui também está errado. Então, a única alternativa correta aí é a 1, letra E. Então, aqui, ó, nesse outro exemplo, um grupo de 99 esportistas, 40 jogam vôlei, 20 jogam vôlei, futevôlei, 22 jogam futevôlei e basquete, 11 jogam as três modalidades. O número de pessoas que jogam futevôlei é igual ao número de pessoas que jogam basquete. O número de pessoas que jogam futebol, vôlei ou basquete e não jogam vôlei é. Então, só tem três modalidades, gente. Futevôlei, vôlei e basquete. Então, aqui, ó, ele quer o número de quem não joga vôlei. Se ele quer quem não joga vôlei e 40 joga vôlei, 99 são o total, então é só fazer 99 menos 40 e eu acho lá 59, letra E. No PAS da UFRA, o PAS gostava muito também de conjunto na prova seriada do primeiro ano. Fala aí, crianças foram pesquisadas sobre a preferência do consumo de 3 marcas, A, B e C, de chocolates. Constatou-se, então vamos pôr aqui, ó, uma marca A, uma marca B e uma marca C. Então aqui, constatou-se que 1000 crianças consomem os chocolates das marcas A e B. Então eu tenho 1000 aqui na interseção, porque elas consomem o A e o B. A e C, 1000 crianças consomem chocolates das marcas A e C. Então, eu pondo a marca C aqui, aqui também nesse espaço também vai ter 1000. Todo esse espaço aqui. Só que tem um miolinho aqui, né? 500 crianças consomem chocolates das marcas A, B e C. Então, se esse miolinho aqui é 500, isso tudo aqui é 1000, então aqui essa parte só de cima aqui, ó, ela vai ser 500. E essa parte aqui também, ela vai ser 500. Então, continuando, sabendo que 3.000 crianças consomem um chocolate da marca A, então esse chocolate aqui 3.000 crianças consomem.
Aqui eu já tenho 500, mais 500, mais 500. Aqui eu já tenho 1.500 crianças. Então, o que vai ficar do lado de fora aqui, que consome só o A, são 1.500. Então, vamos ver aqui o que ele quer saber. O número de crianças que consomem somente chocolates da marca A é... Bom, isso a gente já achou aqui, ó, 1.500 crianças. Mais um exercício do PAS, ó. 3 conjuntos A, B e C possuem respectivamente 3, 4 e 5 elementos e satisfazem a propriedade. Eles têm um único elemento comum. Então, vamos pôr os 3 conjuntos aqui, eles têm um único elemento comum. Então, aqui no meio, agora não é elemento que eu vou colocar aqui, eu vou colocar o número de elementos, eu só tenho um elemento aqui. Depois o 2, a interseção de dois quaisquer deles tem exatamente 2 elementos. Então, a interseção entre o verde e o azul tem 2. Já tem um aqui, vai ter um de fora ali. Aqui também, ó, entre o verde e o vermelho, ou entre o vermelho e o azul, já tem um aqui, vai ter um de cá, e aqui também, já tem um aqui, vai ter um aqui. Agora, vou voltar lá, ele fala que são 3, 4 e 5 elementos. Então, vamos supor que o verdinho aqui seja 3, o azul 4 e o bordô 5. Então, aqui, ó, aqui já tem, dentro do verde, já tem 1, 2, 3 elementos. Então, não tem nada do lado de fora que seja exclusivamente do conjunto que a gente fez verde. Agora aqui, ó, 1, 2, 3. Se ele tem 4 elementos, aqui de fora eu vou ter um elemento. E no caso do de 5, eu vou ter de fora 2 elementos, que não é exclusivo desse conjunto. Então, ele pergunta, o número de elementos da união desses 3 conjuntos é... Só a gente sair contando, ó, 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. 7 elementos, letra D. Então, gente, é isso. Eu queria fazer muito mais exemplos, mas o tempo aí, senão o vídeo fica muito longo e aí ninguém assiste. Então, até a próxima semana com mais um vídeo.